Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos. Bispo Marcelo Alencar, Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos no terceiro trimestre de 2025, Escatologia Pentecostal. E hoje nós vamos abordar a lição de número 8. Vamos trazer aqui um material para poder contribuir, somar aí com os nossos irmãos, professores, alunos, que este material possa então contribuir para as suas aulas, amém? Queremos louvar a Deus pela vida do bispo Paulo Sérgio, que é o escritor, é o comentarista do terceiro trimestre de 2025, amém? Com a sua revista na mão, nós vamos lá na página de número 73. Página de número 73, a lição de número 8, o título é As 70 Semanas de Daniel. Amém? Se eu fosse você, já pegava aí uma calculadora, que vai ser uma ferramenta importante nessa lição, e já já você vai aprender o porquê. Amém? Bom, o texto base que o nosso comentarista Bispo Paulo Sérgio nos trouxe está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler aqui o versículo 1 e 2 e depois do 24 ao 27, tá? Com a título de abertura, a lição número 8 fala de uma das profecias mais esplendorosas da palavra de Deus acerca dos acontecimentos finais. É uma profecia magnífica e nós vamos estudá-la na lição de número 8, tá bom? Está escrito assim, Daniel, capítulo 9, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que o Senhor havia revelado ao profeta Jeremias para que as assolações de Jerusalém chegassem ao fim era de 70 anos. Então aqui no capítulo 9, principalmente no versículo 2, Daniel, ele vai escrever, ele diz, olha, eu entendi pelos livros que a profecia, que a revelação que o Senhor Deus entregou ao profeta Jeremias para que se findassem as assolações de Jerusalém, ou seja, o cativeiro babilônico, era de 70 anos. Então aqui Daniel ele está fazendo uma afirmação que ele teve a compreensão acerca da profecia que Deus entregou a Jeremias, tá bom? Então lá no versículo 24 até o 27, no complemento desse capítulo, Daniel continua e ele diz assim, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. Anota isso aí. Anota isso. É uma profecia que fala sobre 70 semanas e essas 70 semanas estão determinadas, tá? Primeiro a quem? Ao seu povo e a sua santa cidade. Povo de quem, irmãos? Povo de Daniel. E qual é a santa cidade de Daniel? Então, é uma profecia, é uma palavra que fala sobre 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Daniel. Qual que é o povo de Daniel? Israel. E qual é a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Então, de cara, nós já aprendemos uma coisa aqui. Essa profecia das 70 semanas, ela está determinada para Israel e para Jerusalém. E o que diz, então, essa profecia? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda, olha só, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido,
o príncipe decorrerão 7 semanas. E, aí ele acrescenta, 62 semanas, e serão reedificadas, mas em tempos angustiantes. Após as 62 semanas, o ungido será morto e não estará mais presente. O povo do príncipe, príncipe com letra minúscula, preste atenção. O povo do príncipe que há de vir, o que vai acontecer? Destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como um dilúvio. Até o fim haverá guerra e desolações, guerras e desolações estão determinadas. 27. Ele firmará um pacto com muitos por um período de 1 semana. Na metade dessa semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação, desoladora virá o assolador, até que a destruição determinada se derrame sobre ele. Então, assim, talvez você leu e você não obteve um entendimento completo. Então, nós vamos caminhar com tranquilidade para que você possa compreender acerca dessa magnífica profecia do livro do profeta Daniel, tá bom? Mas o importante é que você entenda que, lá no versículo 24, a profecia fala primeiro sobre 70 semanas, ok? Segundo, determinada sobre o seu povo. Povo de quem? Povo de Daniel. Então, é uma profecia de 70 semanas determinada a Israel, o povo de Daniel. Israel é o povo de Daniel. E sobre a sua santa cidade. Qual é a santa cidade do povo de Daniel, que é Israel? Jerusalém. Então, essa magnífica profecia que fala de 70 semanas está, né, determinada a Israel e a Jerusalém. Tá bom? Israel e Jerusalém. Tá? E essas 70 semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, são 70 semanas, 70 grupos de 7, totalizando 490 anos. Então, cada semana não são 7 dias aqui, são 7 anos. Então, são 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos. Ok? Então, as 70 semanas de Daniel são referentes a 490 anos de história. Ok? E aí nós vamos entender mais para frente que dessas 70 semanas falta cumprir-se a última semana. Tá bom? Mas como nós podemos ter a certeza, então, que são semanas de anos? Lá em Levítico, quero ler com você um texto aqui de Levítico para você entender que nós temos base bíblica para ter esse tipo de hermenêutica de interpretação. Lá em Levíticos 25, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: contará 7 semanas de anos. Então perceba que nós não tiramos isso da nossa cabeça. Ah, o pastor tirou da cabeça dele que são 70 semanas de anos e não de dias. Não. Nós temos base bíblica, tá? Para compreendermos, termos o discernimento que Daniel está falando de semanas de anos. Aí eu estou citando aqui para você o texto que fala sobre o ano do jubileu, lá em Levítico. Então, em Levítico 25, versículo 8, está escrito: contarás 7 semanas de anos. Tá? 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos equivalerão a 49 anos. Então, perceba que 7 semanas de anos, então, as semanas de anos, ela é bíblica. Essa contagem é bíblica, tá? Não é invenção da nossa cabeça, tá bom? Então, vamos continuar? A título de introdução. Então, agora, como introdução, o Bispo Paulo Sérgio vai trazer para nós aí, ó. A grande tribulação está relacionada a um período profético de 490 anos, conhecido na Bíblia como as 70 semanas de Daniel. Um período profético de 490 anos. Por que 490 anos? É o que nós acabamos de falar. São 70 semanas de anos.
Então, são 70 vezes 7, certo? Uma semana é 7, mas é anos, então é 70 vezes 7, que dá 490. Então, a grande tribulação, ela está conectada, ela está relacionada com esse período profético que Daniel está nos trazendo, tá bom? Trata-se de um tempo no qual Deus manifestará seu juízo sobre Israel e sobre o mundo. Entender essa revelação dada a Daniel é essencial para compreendermos melhor os eventos que estão por vir. Nessa lição, pretendemos esclarecer as dúvidas pertinentes a essa profecia, que são tão relevantes para nós cristãos nos dias de hoje. Então, como um crescimento, né, nós estamos a cada lição compreendendo melhor o cenário escatológico. Já falamos sobre vários assuntos aqui. Então, o último que nós falamos foi o que? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, falamos sobre arrebatamento, a igreja sobe, o tribunal de Cristo, no céu, as bodas do Cordeiro. Enquanto tudo isso acontece no céu, na terra, a história está continuando. O que está acontecendo na terra? Está se cumprindo o quê? O tempo da grande tribulação, que está conectado a essa profecia de Daniel das 70 semanas, ok? Vamos continuar? Então, tópico número 1, a violação da lei divina no ano sabático. Os judeus, eles violaram a lei do ano sabático. Ao cumprirem-se os 70 anos de cativeiro dos judeus na Babilônia, Daniel consultou o livro de Jeremias e confirmou que o período havia chegado ao fim. O cativeiro babilônico teve a duração exata de 70 anos. E foi o castigo de Deus sobre Israel por não ter respeitado a lei do descanso sabático. Segundo essa lei, eles deveriam trabalhar a terra por 6 anos e no 7º ano deixar o quê? A terra descansar. Então perceba, entenda a primeira coisa. Israel descumpriu uma lei de Deus. Lá em Levítico 25, o versículo 2 ao 4 está escrito assim: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou, então a terra observará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherá os frutos. No 7º ano, a terra terá um ano de descanso, um sábado solene para o Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então perceba que havia essa lei do ano sabático sobre Israel. E Israel não cumpriu essa lei, desobedeceu essa lei. Então Deus permite o cativeiro babilônico diante de toda a desobediência de Israel, e uma das principais foi exatamente essa: quebrar o ano sabático, tá bom? Ao tomarem posse de Canaã, terra fértil, produtiva, que emana leite e mel, conforme a descrição bíblica, o povo desprezou a ordenança do ano sabático. Trabalharam a terra continuamente durante 490 anos sem guardar o descanso do 7º ano. Então Deus entregou uma lei a Israel, mas Israel desobedeceu, continuou vivendo como se essa lei não existisse. Então trabalhou 490 anos e não obedeceu o ano sabático. Se tivessem obedecido a lei do descanso da terra a cada 7 anos, teriam cumprido 70 anos sabáticos. Divididos 490 por 7, temos exatamente 70 anos, que foi exatamente a quantidade de anos que Deus permitiu que eles ficassem na onde? No cativeiro babilônico. Olha que lição importante. Deus requereu exatamente o ano de desobediência. Então Israel negligenciou 70 anos sabáticos, e foi exatamente o tempo que Deus cobrou deles. Então Deus exigiu que a terra repousasse
os seus sábados, mantendo o povo cativo na Babilônia durante 70 anos, tá? Então, essa profecia que Deus entregou a Jeremias, dizendo que seria 70 anos, está lá em Jeremias 25:11, tá bom? Continuando. Agora, voltando para as semanas. O que são as 70 semanas? Cumprindo os 70 anos de cativeiro na Babilônia, conforme a profecia de Jeremias, o reino da Babilônia caiu diante dos medos e dos persas, tá? Lá em Daniel 5, tá bom? A invasão noturna, tá bom? Então ali Babilônia foi derrotada naquela noite, tá bom? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ou o Medo, e Dario, o Medo, assumiu o reino, tá? Assumiu o reino. Então Belsazar, ele era o rei babilônico. E ele foi deposto, caiu naquela invasão, certo? Então Dario, que era dos Medos, ele assume o reino, tendo 62 anos de idade, ok? Tendo 62 anos de idade. Vamos continuar aí. Os judeus receberam ordem para sair do cativeiro. Então, quando isso acontece, os judeus recebem agora uma ordem: ó, vocês estão libertos, saem do cativeiro, voltem para Jerusalém. No primeiro ano de Ciro, né, que era o rei da Pérsia, no livro de Esdras. E aí, ó, Daniel consultou o livro de Jeremias em sua pesquisa diária, percebeu que o cativeiro estava chegando ao fim. Convencido da certeza da profecia de Jeremias, Daniel começou a orar e suplicar. Então, perceba uma coisa: aonde que Daniel estava? Daniel estava dentro do cativeiro babilônico, ok? Não podemos esquecer esse detalhe importante. Daniel profetizou de dentro do cativeiro babilônico. Então, Daniel consulta o livro de Jeremias nas suas leituras diárias, nas suas pesquisas, e percebe que o cativeiro está chegando ao fim. É o texto que nós lemos lá no capítulo 9, versículo 1 e 2. Convencido da certeza do profeta Jeremias, Daniel então começa a orar e começa o que? A suplicar a Deus. Olha o que diz o versículo 23 lá de Daniel. Vamos lá, Daniel 9, 23. Está escrito assim: no princípio das suas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, portanto, a questão e entende a visão. Olha aí, Daniel entendeu, ao ler, ao pesquisar o livro do profeta Jeremias, Daniel entende, opa, entendi, está acabando o tempo do cativeiro. Vou suplicar, eu vou orar. Enquanto Daniel orava, olha o que diz o versículo 23, saiu a ordem. Que ordem é essa, irmão? Né? Então nós vamos aprender isso. Então o anjo apareceu a Daniel e revelou o que? O mistério das 70 semanas. Tá? E aí no versículo 24, o texto que nós já lemos, olha aí, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Então olha só, o anjo apareceu e disse a Daniel, ó, 70 semanas estão determinadas a quem? Aos gentios, aos persas, aos medos? Não, ao teu povo, Daniel. Que povo é esse? Israel. Tá bom? Continuando aí. Então, olha só. Aqui no versículo 24, nós vamos ter o primeiro contato com a profecia. Que profecia é essa? Das 70 semanas. Versículo 24. Tá bom? Então, essas 70 semanas referem-se às semanas de anos, o que nós já falamos aqui, e não de dias. Falamos da referência de Levítico. A palavra hebraica empregada nessa passagem é Shabua ou Shabuá, que significa setes no plural, tá bom? Não são semanas de dias. Essa interpretação semanal de 7 dias pertence à cultura grega. Para o judeu, cada dia equivale a um ano. Assim, 7 dias multiplicado por 70 resulta, então, nos 490. Perceba que nós estamos sendo muito detalhista aqui, não estamos adiantando nem muito devagar, estamos sendo detalhista para você compreender, tá bom? Qual que é o propósito, então, dessa profecia para Israel e para Jerusalém? Então, aqui o bispo Paulo Sérgio dividiu para você ter um melhor entendimento de qual que é o propósito das 70 semanas de Daniel. Então, primeiro,
extinguir a transgressão. Que transgressão? De Israel, de Jerusalém, porque a profecia é para Israel e para Jerusalém. Então, após as 70 semanas, não haverá mais transgressão. A palavra transgressão no grego é anomia, que significa violação da lei, desordem, anarquia, desvio para a margem esquerda ou direita da linha da santidade. Isso resume o comportamento de Israel, cuja transgressão na vida da nação deveria ser extinta antes do término da 70ª semana. Então, a primeira coisa é, quando essas 70 semanas se cumprissem, a transgressão que Israel cometeu, ela ia ser extinguida. Tá bom? Segundo, o pecado chegaria ao fim. O termo pecado no grego é hamartia ou hamartia, errar o alvo, né? Segundo o anjo Gabriel, o pecado deveria ser eliminado da vida da nação de Israel antes da introdução do reino milenar. Então preste atenção. Quando a grande tribulação termina, o que acontece? Cristo, ele vem dos céus para implantar o reino milenar. As 70 semanas se concretizam exatamente quando termina a grande tribulação. Então, se essa profecia é para Israel, para Jerusalém, isso vai acontecer exatamente agora, antes de Jesus voltar e implementar o reino milenar. O que vai acontecer? A transgressão, ela é extinguida. E os pecados também são agora o quê? Extintos. Então, agora, no final da grande tribulação, no final das 70 semanas, antes do reino milenar acontecer, antes de Jesus voltar a implantar o reino milenar, após o fim dessa profecia, desse tempo, se extingue a iniquidade e os pecados de Israel. E agora Israel se torna o quê? Apto a participar do reino milenar com Cristo. Tá bom? Continuando aí. Terceiro propósito das 70 semanas, para expiar a iniquidade. A palavra iniquidade tem sentido amplo, tanto no Antigo quanto no Novo, sendo representada pelos termos racha, poneros e atesmos, entre outros. Significa o quê? Desobediência, insubordinação. Então, seria extinto a iniquidade, essa insubordinação de Israel. Israel estaria agora limpo, né? Justificado, perdoado, para poder participar do reino milenar com Cristo, tá bom? Então, olha aí, os versículos vai dizer muito claro isso. Então, no primeiro, nós tivemos contato com a profecia, as 70 semanas. No fim das 70 semanas, depois do fim das 70 semanas, vem o quê? O milênio, o reino milenar de Cristo. Então, essas 70 semanas vêm para quê? Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer uma justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, tudo isso aqui vai acontecer com quem? Com o povo de Daniel, com a cidade santa de Daniel, ou seja, Israel e Jerusalém. Essa profecia não é para a igreja, é para Israel e para Jerusalém, tá bom? Quarto, para trazer justiça eterna, que nós acabamos de falar, tá bom? Jesus Cristo seria introduzido no mundo com essa justiça e a nação toda desfrutaria dela em plenitude. Então, Israel agora justificado, né, tem o direito de participar do reino milenar com Cristo, tá bom? Quinto, para selar a visão, após as 70 semanas, cessariam os dons espirituais ligados à revelação profética. Então, agora cessa a profecia. Agora a profecia cessou, agora vem o quê? Vem o reino milenar, tá? Então, depois das 70 semanas, olha aí o número 6. Cristo será ungido agora o Rei dos Reis para governar o milênio. E nesse milênio, Israel, Jerusalém, vai participar, porque essa profecia vem para eliminar toda iniquidade, pecado e transgressão, tá bom? A contagem, essa contagem, você tá com a calculadora aí, irmão? Eu brinquei no começo, né? Mas é importante entender essa contagem, tá? Tem que ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida dessa profecia? Sabe-se e entende-se que, olha aí, abre aspas,
lá no versículo 25. Desde a saída da ordem, desde o momento que saiu a ordem, a autorização para restaurar e edificar Jerusalém, até quando? Até ao Messias, o príncipe, olha aí, príncipe com letra maiúscula, tá? Então, Jesus é o príncipe de letra maiúscula. Então, essa profecia começa desde a hora que foi decretado, foi dado a ordem da restauração, até a vinda do Messias. O Messias está onde? O príncipe, Jesus, está nos céus, celebrando a boda do Cordeiro com a tua igreja. Então, até ele vir, na hora que ele vem, cessa a profecia. Israel é purificado e participa com ele do reino milenar. Então, desde a ordem até a vinda do príncipe, com letra maiúscula, tá bom? Então, olha aí. O versículo 25, olha que interessante. No finalzinho ali diz, 7 semanas. Então, deu a ordem. 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. Mas não são 70 semanas de Daniel? Exatamente. 7 mais 62, 69. Então, está faltando uma semana se cumprir. Então, das 70 semanas de Daniel, entendendo da ordem da restauração, até a vinda do Messias, 69 semanas, irmão. Certo? Tá faltando uma semana. Vamos caminhar um pouquinho mais? Então, aí, o primeiro período, Daniel 9:25, fala, né, dos 49 anos ali, a partir do momento da ordem. Aí vem mais 62 semanas, que são mais 434 anos. E aí nós entramos, então, no terceiro período, que é a última semana de Daniel, a última semana das 70, tá? Para totalizar os 490 anos, ok? Então, onde que está essa uma semana, meu irmão? Você conseguiu imaginar onde que é essa uma semana aí? Sabendo que são semanas de anos. Se são semanas de anos, nós estamos falando de uma semana, certo? Uma semana são 7 vezes o ano, 7 anos, ok? Então, se eu já tenho 69, aonde que está a última semana? O período tribulacional. A tribulação, que é a primeira 3 anos e meio, e a grande tribulação, que é os outros 3 anos e meio. 3,5 mais 3,5, 7. 7 é a semana de anos, então falta uma semana. Então, o período tribulacional é esta última semana que falta para o cumprimento desta profecia. Profecia essa que não é para a igreja, profecia essa que é para Israel, para Jerusalém, tá bom? Então, olha só, após as 69 semanas, ok? Cristo vem, o príncipe vem, certo? Vamos voltar aqui um pouquinho, só para você entender melhor. Até o Messias, o príncipe. Então, o primeiro momento ali, a ordem, até Jesus, 69. Quando Jesus vem, o príncipe, se cumpre 69 semanas. Vamos caminhar aqui? Depois de Jesus, morto, crucificado, sobe aos céus, o que acontece no ano 70? A destruição do templo no ano 70. Depois, o que acontece? Em Atos 2, a igreja instituída. Então, aqui há uma pausa. Esta pausa é a igreja, é a dispensação da graça. Então, quando a igreja subir, que ela vai subir ela vai ser arrebatada, então virá o período tribulacional, que é a última semana de Daniel. Tá bom? Falamos de uma forma bem clara, vai parando o vídeo aí para você entender. Então, 69 semanas se cumprem, Jesus vem. O príncipe, letra maiúscula, tá? Outro detalhe aqui na destruição do templo, olha só. Não, vamos para frente aqui, ó. Aqui. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Preste atenção. O príncipe com letra maiúscula, Jesus.
Quando Jesus é retirado, ele morre, certo? Quem que vem? O povo do príncipe. Que príncipe é esse aqui? Letra minúscula. Aqui fala de Roma. Então, o povo de Roma vem e destrói o templo, ok? O povo vem e destrói o templo, né? Espero que eu esteja sendo bem calmo para você compreender o que nós estamos falando. Amém? Então, abre a sua Bíblia aí no versículo 26, para ficar melhor. No versículo 26, após as 62 semanas, olha aqui, então, tivemos já as 7 primeiras, ok? Aí cumpre-se as 62 semanas. O ungido será morto. Olha aqui a cruz aqui. O príncipe de letra maiúscula será morto, Jesus, e não estará mais presente. Aí o que acontece? Vírgula, o povo do príncipe é o mesmo príncipe? Não. Agora a letra é minúscula. O povo do príncipe que há de vir, Roma, né? Destruirá a cidade e o santuário, destruir o templo no ano 70. Amém? Continuando aí. Então, essa última semana é o período tribulacional, tá? Então vamos lá. Primeiro período, irmãos. O anjo instruiu Daniel a ser sábio, entendido. O início das 70 semanas deu-se na saída dos judeus da Babilônia, após o fim do Império Babilônico. Zorobabel com ousadia, tal, né? A finalidade era... Então aqui é a reconstrução. É o primeiro período. As 7 semanas de anos. 7 semanas de ano, então é 7 vezes 7, que dá o quê? 49. Então, o primeiro período é 49 anos. Tá? Então, se você pegar lá, desde o momento da ordem, né? Vão se passar aí... aqui vai estar todas as contas aqui, ó. Tá bom? Depois, com calma, você vai falar. Passados 14 anos da saída de Éden, Neemias comanda a terceira e a última turma, com a responsabilidade de reconstruir. A soma dos anos desde a saída da ordem de Zorobabel até Neemias é de 94 anos. Durante esse período, várias interrupções na construção de Jerusalém. Então, os eruditos, os estudiosos afirmam que os judeus foram impedidos por cerca de 45 anos pelos samaritanos. Então, 94 menos 45 dá os 49, que é o primeiro período. Amém? O segundo período, que é aquele período maior de 62 semanas. 62 vezes 7, 434, tá? Então, ó, abrange o período desde a reconstrução por Neemias até a morte de Cristo. Então, reconstruiu o muro, começa a contar. Cristo crucificado, 434 anos, tá? Então, olha aí, os 400 anos do período interbíblico, somado aos 33 da vida de Jesus até a morte, totaliza aproximadamente 433. A pequena variação, um ano a mais, arredondado para 434, deve-se à diferença na contagem de meses de Neemias até a morte do Messias. Então, esse é o segundo período que abrange as 62. 62 mais 7, 69. Falta uma, que é o período tribulacional, que é exatamente aqui no versículo 26, nós vamos falar agora do terceiro período. Com a morte, né, de Jesus nas 62 semanas, a partir da reconstrução dos muros, né, inicia-se o período da graça. É a manifestação da bondade de Deus para reconciliar os gentios por meio da cruz. É o tempo da igreja, que perdurará até o arrebatamento. O tempo dos gentios foi profetizado por homens de Deus, confirmando o amor divino, como afirmou o profeta Isaías, em Isaías 65. Vamos abrir a sua Bíblia aí, Isaías 65. Lá no versículo de número 1 está escrito assim, ó. Fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me procuravam. A um povo que não se chamava pelo meu nome. E eu disse, eis-me aqui. Daniel 9:26. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. É o momento em que Jesus morre. Quinto ponto, a destruição da cidade pela vinda do príncipe. Então, a palavra príncipe, escrita com uma
letra minúscula inicialmente, refere-se ao general Tito, filho do imperador romano Vespasiano, que no ano 70 destruiu Jerusalém. O povo do príncipe é o Império Romano. Dessa forma, a ideia de que o anticristo deve ser europeu misturado com judeu decorre do fato de que o anticristo surgirá da área do antigo Império Romano, pois está descrito em Daniel 9:26. A história confirma que esse povo foi romano, foi ocorrido no ano 70, tá bom? Isso é para você entender o que nós já falamos, tá? Por que a última semana não foi contada? Daniel fala das 70 semanas que dividimos nos três períodos que nós já falamos aqui. Por que essa semana não foi contada? A contagem começou com a saída de Israel da Babilônia até a reconstrução do muro. As 62, dos muros até a morte de Jesus. A contagem teria que continuar, certo? Errado, porque agora existe a igreja. Então a igreja suspende a contagem, tá bom? A igreja suspende a contagem. Então aprendemos pouco antes que a tribulação é uma época de ira, julgamento, indignação, treva, destruição e morte. Paulo escreve aos Romanos e afirma, né, no Romanos 8:1. A igreja foi lavada, purificada pelo sangue de Jesus, não precisa mais ser purificada pelo sofrimento. Então, a suspensão, porque a igreja agora não precisa sofrer, ela já foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, agora a contagem ela é o quê? Suspensa, está faltando só o quê? A última semana. Então, a ira de Deus durante a tribulação será derramada sobre aqueles que não conhecem a Deus. E não é sobre a igreja, porque a igreja vai ser arrebatada. Então, em 2 Pedro 2,7 está escrito que Deus salvou o justo Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Pedro está dizendo que Deus retardou o juízo sobre Sodoma porque ali havia um homem justo. O que está segurando a ira de Deus sobre este mundo, então, o quê? É a igreja. A ira de Deus é sobre aqueles que praticam o quê? Iniquidade, tá bom? Então, finalizando aí, o mundo não está nas mãos do maligno, né? A corrupção moral está presente em todos os lugares. O parlamento está em autoridades, a corrupção política, religiosa é alarmante, certo? Então, concluindo aí, eu creio que você entendeu essa contagem. Concluindo, a última semana profetizada por Daniel começará com o arrebatamento. Então, quando começa então a última semana? Quando a igreja for retirada, porque a contagem foi suspensa, porque a igreja está. Então, quando a igreja for retirada no arrebatamento, a contagem recomeça, faltando a última semana. Amém, meus irmãos? Então, após o arrebatamento, o anticristo fará aliança com os moradores da terra, inclusive Israel, que acreditará ter encontrado o Messias. Porém, após 3 anos e meio, Israel perceberá que ele é um falso mestre e romperá, então, o pacto. Amém? Espero que você tenha entendido a contagem, espero que você tenha compreendido a profecia para Israel e para Jerusalém. Espero que você tenha entendido o começo da contagem da profecia, aonde ela para, aonde a contagem é suspensa, e agora quando essa igreja sobe, a igreja é retirada, a contagem recomeça. Então nós entramos no período tribulacional, que é o que? A última semana de Daniel. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente e nos vemos na próxima lição.